Que ótimo. Muito obrigado, Eli. Agora, a partir desse momento, então, Natália, a gente está gravando a nossa transmissão aqui. Então, bom dia para todo mundo que já está presente. Nos próximos minutos, a gente vai recebendo os demais participantes. Hoje, a nossa proposta aqui é ter uma apresentação da Natália sobre consumidores sintéticos. Super interessante esse tema. Ele já atrai, né, Natália? É um tema que, por si só, o título aqui é muito atrativo, né? Mas eu não tenho dúvida de que a gente vai ter bons insights aqui de como poder mensurar, avaliar as campanhas, tudo que as agências associadas e não associadas produzem para melhorar ainda mais suas entregas para os seus clientes. Bom, mas para quem ainda não conhece a Brad é uma associação que reúne aí agências e agentes do segmento de comunicação e marketing digital, a turma que entrega, né, as campanhas, as comunicações para os seus respectivos clientes aí se comunicarem com o público, né, oferecendo os seus serviços, seus produtos. É, Entre outras atividades, uma delas é essa aqui, a gente produz muito geração de conteúdo e informação para colaborar com o desenvolvimento do negócio. A gente realiza, então, esses Abrad Talks, temos eventos presenciais regularmente, estamos espalhados, né, por todo o Brasil, com várias outras regionais. Existe uma Abrad nacional e conectada com outras regionais, que cada regional tem sua agenda própria para fazer suas entregas. Aqui a gente estava brincando de clima, né, aqui no início, mas, na verdade, existem muitas particularidades nas regiões, né? Você pega uma região norte, nordeste, sul, centro-oeste, cada uma tem suas necessidades específicas em termos de desenvolvimento de negócio, né? São mercados bem distintos. Então, a Brad atua atendendo o mercado nacional, mas ela tem também os seus capítulos regionais para poder se conectar com os diversos públicos. A gente tem uma área de educação bem forte, a Brad Educação. Então, para a gente não se estender muito aqui, eu deixo o convite para quem quiser conhecer um pouco mais da Brad, se conectar aqui via QR Code que a Ellen colocou aqui na tela. Vamos para frente. Natália, você mesmo se apresenta com mais propriedade do que eu, então, por favor, fique à vontade. Mais uma vez, obrigado aqui pelo seu tempo e dedicação com a gente. Muito obrigada, bom dia, bom dia. Ellen, compartilho minha tela agora, certo? Isso mesmo. Foi. Tá todo mundo vendo a tela? Deu certinho? Tudo certinho. Perfeito. Bom, eu acho que a gente está muito dentro desse universo da inteligência artificial. Acho que o tema da inteligência artificial é um tema muito quente, acho que no mínimo há uns 3, 4 anos. E eu queria trazer para vocês um olhar diferente sobre tanto a inteligência artificial quanto a questão da utilização da inteligência artificial para os negócios. Acho que a gente tem visto muito e falado muito da IA para produzir conteúdo, e eu quero fazer uma provocação aqui para vocês com essa palestra, de que o nosso objetivo é usar a IA não para produzir conteúdo, ela não é um fim, ela é um meio. Ela é uma ferramenta, assim como a internet, eu falo que ela vai virar alguma coisa como a internet, como o smartphone, onde a gente usa ela para tomar melhores decisões. Contando um pouquinho mais sobre por que que eu estou aqui, por que que eu vou falar sobre esse assunto. Eu sou formada em relações públicas, eu trabalho com marketing há mais de 20 anos, com tecnologia, com transformação digital, com inovação. Eu entrei em contato com esse universo de dados sintéticos e com inteligência artificial quando eu trabalhei na ByteDance, entre lá em 2020, trabalhei quase 3 anos. A ByteDance é a empresa mãe do TikTok. E de lá para cá, eu coordenei algumas áreas, liderei algumas áreas dentro da ByteDance, inclusive a área de pesquisa, que era uma área que a gente estava experimentando um produto novo. E eu tive muito contato com o time de inteligência artificial que ficava na China. Meu time ficava parcialmente na China.
E isso me abriu um novo horizonte, uma nova era para mim sobre inteligência artificial como um todo. Porque na China isso já é muito, naquela época ainda, 2020, isso já era muito mais difundido, principalmente essa questão dos dados sintéticos. Eu me apaixonei pelo universo de inteligência artificial, eu lidei muito, naquela época ainda era, falava muito ainda de machine learning, muito na parte de linguagem natural, que eu trabalhei mais. E a partir daí eu comecei a estudar, comecei a tentar entender mais, principalmente porque eu estava desenvolvendo, estava trabalhando junto com o time da China para desenvolver um algoritmo de recomendação. Então, para mim, que vinha do marketing, faltava um letramento, faltava um conhecimento mais técnico, porque eu tinha um pouco de experiência, mas eu não tinha esse conhecimento técnico tão profundo que eu precisava para falar com os times de dev lá da China. E aí, mas na época que eu trabalhava na ByteDance, eu não tinha vida, porque eu trabalhava com a China, então eu trabalhava muito de madrugada. Foi durante a pandemia. Quando eu saí da ByteDance, eu fui me formar, eu fui fazer uma pós-graduação, fui convidada para fazer uma pós-graduação na USP, na Poli. Eu me formei no começo desse ano. Há 2 anos eu entrei na IBM, hoje eu trabalho na área de marketing, eu coordeno os lançamentos dos produtos da IBM, então é um produto mais voltado para empresas, que a gente fala enterprise. E são produtos tanto infraestrutura quanto de software, tanto hardware quanto software. E o ano passado eu fui convidada para coordenar o MBA, para dar aula e para coordenar o MBA de inteligência artificial aplicado a negócios na FAAP. Aqui eu deixei o meu LinkedIn para quem quiser escanear para manter contato. Bom, acho que toda empresa, eu vou falar aqui mais do fim, que geralmente a agência está prestando serviço para alguma empresa. Toda empresa geralmente quer a mesma coisa, quer mais resultado, quer diminuir custo, quer ter menor risco, quer ter maior velocidade. E a inteligência artificial, ela entra muito dentro desse universo de produzir mais, diminuir custo e principalmente de personalização. Não necessariamente ela entrega o melhor resultado. E é sobre isso que aí a gente começa a falar sobre esse universo dos dados. Mas o que que essas empresas, o que que todos esses fatores têm em comum? Se a gente olhar aqui, mais resultado, menor custo, menor risco e mais velocidade, a gente está falando de entender melhor as pessoas, é conseguir entender melhor a nossa audiência, melhor o nosso público-alvo, melhor nossas personas, para a gente conseguir produzir melhores produtos, melhores serviços. Tô sofrendo um pouquinho aqui com o meu mouse, que ele não tá funcionando. Acho que eu vou mudar para o mousepad, que tá indo melhor. Bom, acho que a parte de inteligência de mercado, onde a gente começa a entender melhor a nossa audiência, entender melhor para onde a gente está endereçando o nosso produto, o nosso serviço, nossa campanha, ela sofreu uma grande revolução nos últimos 50 anos para cá. Antigamente, a gente tinha um marketing de massa, então fazia-se comunicação em veículos de massa, o que a gente não tinha muito orientado qual que era o perfil das pessoas, a gente tinha uma visão um pouco abrangente demais do perfil da nossa audiência. Depois a gente entra na era do CRM, onde a gente começa a conseguir personalizar, segmentar e principalmente fragmentar essa comunicação que a gente tem. Ela não é uma comunicação direta, que eu falo direta no sentido de você fazer uma comunicação para todos os públicos, você acaba direcionando melhor uma comunicação dependendo do público. Depois a gente entra no mundo digital, entra na era digital. O Google, o Facebook, eles começam a personalizar e trazer isso de uma forma muito mais granular. Então, com hoje o Facebook Ads, com o Google Ads, nós temos uma outra dimensão na segmentação. Eu tenho algumas amigas que estão entrando, são empreendedoras, estão entrando dentro desse universo digital, de fazer campanhas dentro principalmente desses ambientes de redes sociais, e elas geralmente trazem essa dor. Eu não tenho tantas informações sobre o meu cliente, com esse público que eles querem que eu enderece, e não tenho tantas informações de qualquer região, eu quero atender o Brasil inteiro, eu quero atender o mundo inteiro, eu não tenho isso.
elas ainda estão vivendo na era do marketing de massa. Elas ainda não entenderam que quanto mais você direciona, quanto mais você fragmenta, quanto mais você cria um conteúdo personalizado, melhor é o resultado dessa campanha. E aí, agora, faz uns 2 anos, a gente colocou um pouquinho mais de pimenta nesse molho, e aí vem a inteligência artificial generativa, que ela acaba dando um pouco mais de poder para as pessoas, o que de certa forma é muito positivo, porém ela deixa um pouco mais complexa essa comunicação e ela acaba deixando, ela dá mais um canal para a gente ter que gerenciar. O que de certa forma vai dificultar um pouco mais a nossa comunicação com a nossa audiência. E aí, uma terceira camada que eu falo que ajuda, mas também às vezes pode atrapalhar, são essa questão dos consumidores sintéticos, que elas já existem há alguns anos, há uns 15 anos já são utilizadas, mas eu acredito que nos últimos 3 anos eu tenho ouvido falar muito mais sobre consumidores sintéticos, dados sintéticos principalmente, mas consumidor sintético com muito mais ênfase. E eu acredito que isso tem tornado. Estava muito dentro do campo de pesquisa, muito dentro de universidades, muito dentro de centros de inovação. Foram para algumas empresas, acho que empresas de ponta, vamos dizer assim, empresas que têm capacidade de fazer P&D de uma forma muito mais estruturada. Porém, desde o final do ano retrasado, a gente começa a ver que as empresas de pesquisa começam a aderir a esse universo dos consumidores sintéticos. Começam a aderir essa questão de como fazer uma pesquisa mais barata. E aí, uma coisa que eu quero chamar a atenção para vocês, que a evolução ela nunca foi sobre tecnologia. Na verdade, ela sempre foi sobre compreender melhor as pessoas, a gente conseguir falar mais e falar melhor com as nossas audiências. O novo ouro, que a gente tem ouvido muito falar, não é a inteligência artificial. O novo ouro, vocês já devem ter ouvido falar, são os dados. Porque são os dados que movem a inteligência artificial. São os dados os dados aqui que eu estou falando são as informações. É como a gente consegue entender melhor as nossas audiências. Eu falo que a grande riqueza das principais empresas de tecnologia hoje são os dados, não são as tecnologias que elas têm. São como elas gerenciam esses dados, são como elas utilizam esses dados para fazer uma entrega melhor dos serviços que elas têm ou da tecnologia que elas estão vendendo. E eu posso falar isso com muita propriedade, porque quando eu estava trabalhando na ByteDance, o que era mais importante, o que a gente não compartilhava com ninguém, principalmente com governos, era a questão dos dados. Os dados hoje são um segredo de Estado. E uma coisa que eu acho super interessante compartilhar é que toda a inteligência artificial generativa que a gente tem acesso, que eu estou falando das grandes plataformas, seja o OpenAI com o ChatGPT, o Gemini, o Cloud, esses grandes LLMs, eles foram treinados com todos os dados que são disponíveis na internet. Porém, as empresas não compartilharam esses dados. Então, o que a gente tem de universo de dados ainda para serem explorados ainda é muito maior, porque dentro das empresas, isso é um poder, é um lado mais competitivo, vamos dizer assim, elas não vão compartilhar dados, isso ainda vai continuar muito fechado. Porém, esses dados, quando as empresas começam a entender o poder desses dados, o potencial de utilização desses dados e conseguem se estruturar para utilizar esses dados, o poder disso ganha uma outra dimensão. Mas os dados, eles só vão realmente gerar valor quando eles começarem a ajudar a gente a tomar melhores decisões. Porque, na verdade, os dados, eles também são uma parte, eles são um meio. A gente não usa os dados como fim. Os dados são utilizados para a gente, de novo, entender pessoas, entender como fazer uma melhor comunicação, entender como fazer uma melhor entrega, entender como as pessoas estão sentindo, entender como elas vão responder para esse movimento ou para essa campanha ou para essa provocação que nós estamos fazendo.
Hoje, como que a gente toma a decisão? Do lado de produto. Para a gente falar sobre a questão de custo, que eu acho que um grande limitador de recursos que a gente tem, a questão de dinheiro. Então, o que que a gente faz? A gente desenha geralmente a solução mínima. A gente testa no mínimo que a gente consegue, o tal do MVP, para colocar em prática, para a gente poder ver o resultado e para colocar isso no mercado, para colocar no mercado e ver como que é o resultado. A gente geralmente testa as hipóteses quando a gente está tendo ideia, pensando, gerando suposições que podem ser testáveis. A gente pensa já, e se eu puder criar um produto que tenha um público já endereçado, que tenha um mercado já endereçado? Por quê? Porque daí a gente consegue testar. As pesquisas hoje, elas acabam validando muitos insights iniciais que a gente tem. As pesquisas que a gente poderia fazer para ter uma análise mais profunda, que a gente poderia entender melhor, que a gente poderia amar melhor, elas são muito caras, elas são muito demoradas. E isso acaba, de alguma certa, limitando a inovação, limitando a velocidade que eu falei lá no começo, que é o universo que a gente está navegando hoje. E a gente tem muita necessidade de entender quais são as necessidades dos nossos clientes, mas não necessariamente a gente consegue entender de fato a necessidade dos nossos clientes. Por quê? Porque às vezes a gente está, eu falo que a gente tem um óculos de míope, que às vezes a gente não está conseguindo ver com tanta clareza de como que está esse universo dos nossos clientes, como que os clientes estão pensando, como eles estão sentindo, como eles estão reagindo. E mesmo quando a gente faz pesquisa, muitas das vezes a gente faz pesquisa e os respondentes não têm muito claro que, como eu trabalhei com pesquisa, eu falo com propriedade, os respondentes eles não têm muito claro como que eles estão sentindo ou o que que eles estão esperando sobre aquele produto, aquele serviço ou aquela campanha. O que, de certa forma, também deixa a gente, quando a gente está montando a campanha, um pouco sem norte, sem saber como direcionar melhor aquele problema que você está tentando solucionar com aquela pesquisa. E uma coisa que eu falo sempre. Quanto custa descobrir um erro só depois do lançamento? A gente faz todo aquele desenvolvimento de lançamento, tanto de produto quanto de campanha. Quem trabalha com isso sabe que é um trabalho árduo, leva um tempo, tem toda uma demanda financeira, demanda intelectual para produzir uma campanha, para produzir um produto. E aí, muitas das vezes, a gente lança e acaba sendo um fiasco. Não sei se vocês lembram ou se vocês tiveram acesso, isso aqui aconteceu acho que para uns 2, 3 anos, eu não lembro exatamente o ano. Estou falando aqui de dois, dois personagens aqui, são tanto a Pepsi quanto a Kendall Jenner, são dois universos que têm muita informação. Teria capacidade de desenvolver, do que a gente entende, desenvolver algo que seria melhor endereçado para um lançamento de sucesso, vamos dizer assim. E a Pepsi, ela tentou pegar a onda, vamos dizer assim, estava bombando naquela época o Black Lives Matter, e ela tentou pegar a onda dentro desse contexto, e eles fizeram um comercial que foi alvo de piada e principalmente entrou na questão política e foi banalizado pelos protestos sociais. Foi um fiasco essa campanha que eles fizeram. Ficou super pouco tempo no ar e ela gerou uma mídia tão negativa, tanto para Kendall quanto para Pepsi, que quem estava do ponto de vista de desenvolvimento de campanha falou: gente, como que ninguém pensou nesse viés? Como que ninguém parou para identificar que poderia, que teria qualquer interpretação diferente do que eles estavam imaginando, poderia gerar todo esse buzz negativo? E isso é muito fruto do que a gente tá falando da questão dos dados, de como que a gente utiliza esses dados para tomar uma decisão. Se eles tivessem tido, talvez, essa informação dessa questão política que estava desenvolvendo, eles queriam usar, mas eles poderiam ter trabalhado melhor, talvez, de ter feito um outro campo de atuação com as entidades, poderia ter interessado completamente diferente do que eles fizeram.
mas eles não tiveram essa sensibilidade. Eu acho que aqui faltou muito uma questão de tomada de decisão, de arquitetura da tomada de decisão, de ter todas as informações, porque a gente nunca vai ter 100% todas as informações, mas de ter mapeado melhor todas as fontes de informações que poderiam ter e principalmente o que poderia dar errado. E aí, isso trazendo hoje para o nosso contexto de você ter dados sintéticos, e eu já vou entrar para você explicando o que que são esses dados sintéticos. Se a gente pudesse conversar com milhares de consumidores e lançar, antes de lançar qualquer coisa, como que seria esse universo para a gente? E aí que entra esse novo contexto dos consumidores sintéticos. Os consumidores sintéticos, eu falei de uma forma muito para chamar atenção, clickbait, para vocês irem aqui para a palestra, mas é muito mais do que consumidor sintético. A base disso são os dados sintéticos. Então, o que que são os dados sintéticos? São os dados que a gente pode gerar de forma artificial, de uma forma que a gente pode pegar dados já existentes. Então, a gente tem já informação e a gente pode copiar essa informação de uma maneira, por inteligência artificial, de maneira a duplicar, e aí a gente consegue ter um universo muito maior que a gente pode trabalhar. Dentro do meu. Eu tô fazendo um trabalho de pesquisa. E eu vou abrir só para vocês entenderem como eu utilizo dados sintéticos. Eu vou mostrar para vocês aqui da parte de usuário sintético, mas para vocês entenderem que esse dado sintético ele é bem amplo e ele pode ser utilizado em vários campos. Eu estou fazendo uma pesquisa de desenvolvimento de um LLM, de uma linguagem natural, para ajudar médicos a fazerem um primeiro atendimento para indígenas Yanomami. A língua Yanomami é uma língua muito específica. A gente tem poucos dados escritos sobre Yanomami. Ainda estou fazendo sobre uma das famílias do Yanomami, que é o Yanomai. E dentro da língua Yanomai, ela não tem muita escrita, ela tem mais fala. E eu estou fazendo uma linguagem textual. E aí eu tenho um banco de dados super limitado de 3.000 frases, e eu precisava duplicar isso para eu treinar um modelo de linguagem, porque geralmente a gente treina com 100.000, 500.000 no mínimo, e eu tinha 3.000. Então eu tive que duplicar. Eu tive que aumentar esses dados que eu tinha, essas 3.000 frases. Então, eu ensinei a sintaxe, eu ensinei como que era a língua Yanomai, eu procurei saber como que funcionava a língua, a estrutura da língua, eu trouxe isso para a inteligência artificial, expliquei para ela, e com aqueles 3.000 exemplares que eu tinha, eu pedi para ela criar novas frases. E aí ela desenvolveu as novas frases, e com essas novas frases eu estou trabalhando para melhorar o meu modelo. Então, esses são os dados sintéticos que eu estou falando. Então, os dados sintéticos é o que você já tem e que você quer aumentar. Eles são, eu falo que o combustível é o que a gente vai começar a fazer o negócio funcionar. Dentro desse universo dos dados sintéticos, nós podemos ter, e nós temos, respondentes sintéticos. Geralmente são os dados que a gente produz, principalmente para a gente responder pesquisa. Eu trabalhei muito com isso na ByteDance. Eu trabalhei tanto com usuário sintético quanto com respondentes sintéticos. Aqui, muito na parte de opinião pública, nos respondentes sintéticos. Aquele problema que a Pepsi teve, ela não teria se ela tivesse os respondentes sintéticos. Aqui também para política também funciona bastante, para opinião pública também funciona bastante. Que você vai fazer hoje a gente já faz um agente, mas você produz isso para você testar como está uma mensagem, como que está a opinião pública. Os usuários sintéticos, que é o que eu vou mostrar para vocês hoje. Como que eles utilizam um produto, quais são as dores que eles têm, como que eles pensam para solucionar aquela dor, como que eles entendem aquela solução, e aí você vai nutrindo para que você traz uma amostra de usuários e aí você vai nutrindo para que aquele comportamento, para aquela percepção de usuário, ela seja real. Os consumidores sintéticos é mais na tomada de decisão, entender como os consumidores tomam decisões, como que os consumidores eles têm
a percepção, como que eles têm a reação sobre um determinado produto, sobre uma determinada campanha. Aqui é muito mais sobre campanha. Os gêmeos digitais, então, hoje, isso também extrapola um pouco para o universo da física, que a gente tem muito hoje, falando aí do universo da pesquisa. A NASA, os laboratórios, eles criam gêmeos, laboratórios de tecnologia em geral, de medicina, eles entram dentro de um. Tem algumas coisas que a gente não consegue fazer, ou porque de fazer teste, ou porque é muito perigoso, ou porque é muito caro. Então a gente reproduz esse gêmeo, faz um gêmeo digital exatamente com as mesmas características, faz isso no computador e testa nesse modelo digital para ver como ele se comporta. Se ele tem o mínimo de segurança, vamos falar que o problema é risco aqui, que é muito perigoso. Se ele tem o mínimo de segurança, aí vai para o físico de fato para ver como isso se comporta. E geralmente se comporta. A GE acho que é uma das principais empresas que trabalham com essa questão de gêmeo digital. A Nvidia também está entrando dentro desse universo dos gêmeos digitais, principalmente para a parte de navios, para a parte de infraestrutura, vamos dizer assim, porque é dimensões gigantes para fazer ponte, para fazer túnel, que daí você tem vários fatores que você precisa levar em consideração, construções gigantescas, tudo isso hoje as empresas estão tendo essa possibilidade de criar para simular ambientes, para simular possibilidades, testar tudo antes de colocar em prática e pensar em como você pode mitigar os riscos. Lembra que as empresas querem mitigar risco, querem diminuir risco. Então, isso é uma das formas de a gente fazer. E com os gêmeos digitais, a gente pode reproduzir. Então, vamos supor que tem um público que a gente. Tem um público, não, ou tem um influenciador, que a gente sabe que ele é um influenciador que vai gerar um buzz dentro da nossa campanha. Eu posso simular esse influenciador. Eu tenho um CEO que eu quero trabalhar com ele, eu tenho uma persona específica, mas aí é muito mais de criar um personagem mesmo, não é uma persona, mas uma pessoa mesmo. E você trazer todas as características desse indivíduo para você identificar como que seria a resposta desse indivíduo e você trabalhar melhor o que você está fazendo, a sua campanha, a sua comunicação, a sua abordagem, o seu lançamento, para levar para o mercado de uma forma mais assertiva. E aí tem essa simulacra humana que eu ainda não vi empresas trabalhando, acho que ainda está muito no campo da pesquisa, que é criar sociedades, é olhar de uma forma muito mais abrangente, de você ter atores interagindo entre eles para simular uma grande sociedade, de ver como que ela vai responder a um determinado estímulo. E isso tem, do lado de pesquisa, tem algumas empresas olhando para isso de uma forma mais institucional, muito para essa questão. Eu acho que dentro desse universo da soberania digital, eu tenho visto algum movimento sobre simulacra humana para entender como que isso responde dentro de um impacto de que se acontecer de não ter, por exemplo, a OpenAI oferecendo serviço, como que isso responde dentro da sociedade, o quanto que isso impacta os indivíduos, como que os indivíduos conseguem responder a melhorias ou não. Então, eu tenho visto isso acontecer do lado de pesquisa, mas ainda não vi nenhuma empresa, nenhum case de empresa utilizando a simulacra humana. Aqui um resuminho para vocês do que é e como que poderia ser utilizado. Então, os dados sintéticos, o que ele simula são dados, então qualquer tipo de dado. E aí, geralmente, a ideia é completar uma base, como eu dei o exemplo para vocês, de que eu estou utilizando para minha pesquisa. Os respondentes sintéticos, o que que eles tentam responder, o que que eles tentam simular são as respostas, então, geralmente para testar questionário. Os usuários sintéticos, ele simula o uso daquele produto. Então ele tenta visualizar como que vai ser, testar os fluxos, tenta testar como vai ser a funcionalidade, como vai ser a resposta da funcionalidade.
O consumidor sintético, ele simula a decisão, a tomada de decisão do consumidor. A ideia é testar a mensagem. E os gêmeos digitais, a gente simula uma pessoa específica. E a ideia é criar um gêmeo digital de uma pessoa importante, de um influenciador, de um cliente-chave. Aí, o que que eu queria trazer um olhar para vocês de mudança, de como essa mudança está acontecendo em tempo real, a gente está sentindo, a gente viveu, acho que todo mundo está aqui, de alguma forma, viveu todo aquele impacto da mudança da inteligência de mercado. E aqui a gente tem visto também como isso está mudando dentro do universo das agências digitais. Sim, antigamente a gente tinha o briefing, então a gente recebe as informações, fazemos uma pesquisa, a gente testa as hipóteses, tem a execução e coloca no mercado. O que acaba essa parte da pesquisa e testar as hipóteses, ela acaba ficando limitada pelo tempo que a gente tem e pelos recursos que a gente tem financeiros e de pessoas. Hoje, com o uso da inteligência artificial generativa, principalmente, a gente tem o briefing, a gente tem os dados, a gente colhe, a gente organiza, a gente estrutura os dados, a gente produz ou a gente estimula os consumidores sintéticos, a gente tem o laboratório de hipóteses, onde a gente testa essas hipóteses, onde a gente trabalha junto com esses consumidores sintéticos para desenvolver melhor essas campanhas. A gente faz o lançamento faz o desenvolvimento desse produto, então a gente utiliza essas informações antes de desenvolver o produto, desenvolver a campanha, de desenvolver. Óbvio que a gente pode voltar aqui. Eu falo que hoje a gente vive em círculos, não é mais uma reta, né? Um fluxo de um funil. Hoje ele funciona mais de uma forma de de uma forma constante. E aí a gente desenvolve o produto e coloca isso no mercado. Então a gente tem uma mudança significativa para um lado mais positivo, no sentido de inteligência de mercado, porque isso vai ser muito mais assertivo do que a gente tinha até 5 anos atrás. Hoje a gente tem muito mais poder nas nossas mãos. E aí, o que que a gente pode testar com os medidores sintéticos, com os dados sintéticos em geral? A gente pode testar mensagem, a gente pode testar fluxo, a gente pode testar mascote, a gente pode testar chatbot, a gente pode testar posicionamento, experiência, produto, fazer onboarding, testar landing page, testar preço, testar evento, testar jornada. Tudo isso é óbvio que a gente desenvolve isso para poder ter uma resposta dentro do que é o nosso esperado, mas tudo isso hoje já é possível da gente desenvolver com os consumidores sintéticos, com os dados sintéticos, com os usuários sintéticos, com os consumidores sintéticos, dos gêmeos digitais. Eu vou mostrar aqui para vocês rapidinho, porque a gente não tem muito tempo. Mas eu vou mostrar para vocês, como eu falei para vocês, eu trabalho na área de desenvolvimento de produto e uma das grandes dores que a gente tem é de ver qual funcionalidade faz mais sentido para eu fazer uma campanha. Então, o que que vai ser o nosso chamariz, vamos dizer assim, para eu poder montar uma campanha em cima, para eu criar um vídeo explicativo, para eu gerar mídia em cima disso. Então, hoje esse é um agente que eu criei faz umas 2 semanas, nem isso. Então, ele ainda está muito ainda embrionário. O que eu fiz, eu tenho ele aqui na IBM, eu não vou mostrar o da IBM porque o da IBM é com dados da IBM, e aí, enfim, eu não posso compartilhar. Mas eu fiz uma simulação desse mesmo modelo que eu criei, esse mesmo agente que eu criei para a IBM. Eu peguei dados que são públicos para eu poder compartilhar com vocês, para vocês poderem visualizar. Não tá tão bom quanto o meu modelo da IBM, meu agente da IBM, porque os meus dados que eu tenho são mais limitados da IBM. Mas aqui vocês já conseguem entender mais ou menos, a ideia é mostrar para vocês mais ou menos como que funciona. Eu vou sair aqui do modo apresentação. Nesse caso, eu vou mostrar para vocês o Codex. O Codex, para quem não conhece, ele é da OpenAI, que é o ChatGPT da OpenAI. Ele é um IDE, que a gente fala que é um ambiente de desenvolvimento, só que ele também funciona com linguagem natural, então eu consigo conversar com ele e ele produz os agentes, ele consegue desenvolver os agentes para mim.
Então, o que que eu falei para ele? Eu falei, olha, eu quero criar um agente que será um usuário sintético, então eu já direcionei para ele o que que eu quero. Eu falei para ele, eu tenho um dataset, então eu tenho um banco de dados com um perfil de alguns desenvolvedores para criar esses agentes. A minha ideia é testar um produto que eu estou desenvolvendo na minha empresa, que é o IDE, que é uma plataforma de desenvolvimento, e eu queria que que o Codex me orientasse a desenvolver esse agente. Então, eu estou fazendo aqui de uma forma bem básica para facilitar a vida de vocês, para quem não tem esse letramento, ver como é fácil. Aí eu mandei para eles o banco de dados. Esse banco de dados eu peguei na internet, ele é um banco de dados de dev que tinha os hábitos do dev. Então, ele olhou aqui, ele olhou o CSV que eu mandei, o banco de dados que eu mandei, e ele falou: olha, tem 2.000 linhas que tem um sinais de produtividade de comportamento, mas não tem o perfil completo. Então, ele não usaria para treinar os agentes do zero, ele usaria o dataset, mas para criar os arquétipos de comportamento dos devs, e aí para poder rodar os fluxos do meu IDE. E aí ele trouxe 5 usuários sintéticos que ele identificou, isso já estava mapeado dentro do banco de dados, que ele pôde identificar pelo comportamento que tinha ali dentro do que estava desenvolvido ali do meu banco de dados. Então ele falou: olha, você pode desenvolver o dev focado e produtivo. Por quê? Porque ele tem alta carga de horas codando, tem poucos bugs, ele tem baixa carga cognitiva. Ele é bom para testar os fluxos ideais, então ele pode fazer a parte de autocomplete, navegação. Tem o dev que ele é equilibrado, que usa IA. Então, ele tem alto uso de IA, desculpa, poucos bugs, mas tem uma boa taxa de sucesso. Então, ele é bom para testar as features de AI Code. Eu tenho o dev que é sobrecarregado por contexto. Ele tem muita distração, muita carga conectiva e tem menor sucesso. Mas ele é bom para testar UX e clareza. Eu tenho o dev cansado com baixa energia. Ele tem pouco sono, menos horas codando e mais bugs. Ele é bom para testar mensagem de erro e sugestões guiadas. Eu tenho o dev com modo debugging pesado. Então, mais bugs reportados, carga cognitiva alta. Ele é bom para testar debugger, logs, testes. Então, ele já desenvolveu aqui para mim, com os dados que eu dei, que tinha a quantidade de horas que a pessoa dormia, quantidade de café que ela dormia, quantidade de horas logada desenvolvendo, qual tipo de erro o que que ela desenvolvia ali dentro da programação. Então, tudo isso está dentro do meu banco de dados. Quanto mais informação vocês conseguirem passar, quanto mais informações vocês conseguirem colher sobre o perfil de pessoas que vocês estão endereçando, que vocês estão interagindo, e dados a gente tem, informações a gente tem o tempo todo, mais melhor e mais assertiva fica esses usuários ou esses consumidores sintéticos que vocês estão criando. Então, aí ele falou aqui que o dataset ele tem a segmentação de perfil, persona sintética, tarefas reais do IDE, agente, e o relatório de fricções, sucessos e sugestões. Eu nem falei isso aqui no comecinho, olha, vem como que eu dei um prompt bem genérico e bem superficial, e eu fiz isso exatamente. Óbvio que o meu DBM não é assim, é muito mais complexo. Mas eu só quis trazer para vocês começarem a brincar, começarem a testar, porque é muito fácil de fazer isso. E vocês vão vendo que vai ter muito sucesso. E aí aqui ele criou toda a parte do código. Aí ele falou como que funciona a parte do para testar o agente. Ele falou aqui como fazer. E aí eu falei para ele: "Ah, mas eu queria que você gerasse para mim. Eu não quero colocar o código aqui." Aí ele falou: "OK." Aí ele colocou aqui o que que ele achava dos principais tipos de agente, como que ele ia desenvolver isso, e desenvolveu aqui. Aí eu falei, olha, obrigada. Eu vi aqui pelo VS Code, que é uma plataforma de desenvolvimento, de programação, mas na verdade eu queria uma coisa mais fácil, eu queria um chatbot. Eu não dei eu poderia dar esse prompt lá em cima, eu poderia falar para ele que eu quero um chatbot com uma interface XYZ, eu quero que tenha uma interface com imagens, eu quero que tenha cor, e ele vai desenvolver. O Codex e o Cloud Code, eles têm essa característica, eles desenvolvem, fica muito legal. E aí eu falei para eles, eu quero que você faça para mim. E aí ele fez. Aí ele desenvolveu, ele vai explicando assim tudo que ele fez e como eu fiz uma coisa bem simples, foi super rápido.
E aí ele fez. Então ele criou essa prévia para mim, que eu vou mostrar para vocês. Então ele desenvolveu aqui as personas. Eu estou testando o novo produto da IBM, que é o Bob, que ele é uma plataforma de desenvolvimento que a gente lançou ontem, essa versão 2 e que ela tem umas funcionalidades diferentes. E aí eu queria ver como que o usuário, eu fiz esse teste na IBM, a gente fez esse teste antes, e eu queria ver se como que estava esse agente que eu tava, esses dois agentes que eu estou fazendo. Então aqui ele colocou o cenário, então eu tinha colocado isso no prompt, então ele já está endereçado que ele quer testar o Bob. E aqui ele colocou da cabeça dele que ele quer corrigir o erro no terminal sem perder o contexto. Eu faria alguns ajustes, mas eu não fiz só para mostrar para vocês como que dá para fazer. E aqui ele coloca, então, o dev produtivo, qual que é a função dele. Então, ele tem que testar com alguém que já sabe o que quer mudar e ele já sabe que ele quer chegar mais rápido, ele é o produtivo. Aí aqui, o que é equilibrado, que é o Full Stack Developer, ele usa bastante AI, mas ele não vai aceitar as coisas sem saber o que que é. Então, ele quer entender o raciocínio, ele quer ver o DIP, ele quer verificar qual é o resultado sem sair do fluxo. Ele é o Hard User de AI. O sobrecarregado, se vocês lembram, é o que é bom para UX. Ele tá com várias coisas abertas na cabeça dele, então o que que ele quer ajudar? Ele quer que o Bob ajude ele a retomar o fio da tarefa e reconstruir o contexto na hora que ele travar, porque ele tá ali multitasking. Aí o dev cansado de baixa energia, ele geralmente é o junior to mid-level developer, e aí ele precisa que seja tudo muito claro, ele não consegue adivinhar se algo funcionou e ele também não quer perder o contexto. Então ele é bem diferente do que é o dev equilibrado com IA. Então para ele importa outra coisa. E aí eu tenho o dev que é o de back-end, ele quer ver, sair de uma falha, ele quer ver qual é a evidência, ele precisa ligar o erro, o teste, ele precisa fazer o código sem ficar garimpando tudo manualmente. E aí aqui do lado. Ele colocou, então, as possíveis falhas que ele vai ter, então, a carga alta, baixo sucesso. Ele colocou aqui algumas informações que eu vou utilizar para eu direcionar o meu time de produto. E aqui embaixo, eu faria ainda bastante melhoria nessa interface, mas aqui embaixo, ele me criou o chatbot que eu pedi para ele para eu testar. Então, vamos ver aqui. E ele não tem memória, tá? Então, isso aqui é uma das coisas que é uma coisa, ponto de atenção que vai precisar, que seria uma melhoria que eu faria. Então, eu quero saber desenvolver código de COBOL para Java. Vamos ver se ele vai entender. Então, isso é uma feature, é uma funcionalidade do Bob. Ele consegue desenvolver o código, traduzir o código de COBOL para Java. São duas linguagens de programação. Ele consegue fazer isso. Então, eu coloquei isso aqui e ele trouxe aqui. Então, qual que é a interpretação dele? O que que ele vai analisar dentro dessa funcionalidade? Deixa eu só copiar aqui para não ter que escrever de novo e ir mais rápido, que a gente já está indo para o final. Então, uma leitura dele. Eu tentaria completar isso pelo caminho mais curto. No Bob 2.0, eu observaria principalmente se ele mostra um erro, arquivo afetado, caso aprovável. Vocês percebem que o português dele está todo sem pontuação, tem tudo sem acento. E menor verificação útil no mesmo fluxo. Ponto de fricção provável, se o IDE abrir etapas extras ou sugestões poucos relevantes, eu vou sentir que ele está atrasando uma tarefa simples. Como envolve erro, eu também precisaria de um próximo passo claro depois da falha. Então, o que que ele está me direcionando aqui? Eu tô vendo como que ele pensa, e aí, para desenvolvimento de produto, eu posso desenvolver telas que podem orientar melhor esse usuário utilizando essa ferramenta. Aí vamos pensar vamos testar aqui o outro, que é o que olha mais para UX.
Então, o que que ele olha? Ele mantém um resumo vivo do objetivo, arquivos relevantes de última tarefa feita. Aí, o que que ele pode olhar de pontos de fricção? Isso aqui tá tudo no prompt que a gente mandou para ele, que está aqui do lado. Ele não quer, se o Bob não preservar o contexto da tarefa, ele vai ter que alternar os arquivos e vai perder muito tempo reconstruindo o que ele estava fazendo. Então, ele também precisaria de um próximo passo claro para a falha. Então, essa parte da falha, ela está aparecendo de dois usuários que eu testei, nos dois estão aparecendo. Então, mapear como que é a falha parece que é uma dor comum entre todos esses usuários. Então, dentro do meu time de produto, eu vou priorizar, eu vou falar para eles, olha, esta interface, essa solução é uma coisa que é importante para os usuários, está aparecendo com bastante frequência. Então, eu preciso que vocês priorizem, se vocês não tiverem dentro do pipeline do que vocês desenvolveram, eu preciso que vocês desenvolvam essa funcionalidade, porque essa funcionalidade, ela é um ponto de fricção provável. É onde provavelmente os usuários vão deixar de usar o aplicativo, a plataforma. E isso a gente consegue fazer com qualquer coisa que a gente tenha dados, que a gente possa simular pessoas, personas, audiências. Então, eu trouxe aqui para vocês bem básico, para vocês verem como, mesmo fazendo bem básico, ela já ajuda a direcionar melhor o lançamento de um produto. E o desenvolvimento, principalmente, de um produto. Dá para fazer isso tanto com o Codex quanto com o Cloud. Dá para fazer com os outros também, mas os dois eu acho que são os melhores. Bom, encaminhando aqui para o encerramento, então, pontos de atenção. Os consumidores sintéticos, eles não preveem o futuro, eles não substituem pessoas, eles não eliminam pesquisas e eles não eliminam os testes. Na verdade, eles ajudam e a gente sempre tem que validar com pessoas, porque por mais que sejam consumidores, vamos dizer, que a gente está criando com base dentro dos consumidores reais, eles sempre têm viés. E aí pode ter erros. Por quê? Porque os erros, os consumidores sintéticos, eles são muito bons para gerar hipóteses, para reduzir risco, para testar ideia, para priorizar caminhos, para economizar tempo e principalmente para economizar orçamento. Porque se eu estivesse desenvolvendo esse produto hoje com o consumidor real, para eu ter essa ideação de entender quais são os possíveis dores, para eu endereçar melhor, para eu conseguir testar, isso vai me levar um tempo maior de execução, provavelmente um custo alto, porque vocês sabem, pesquisa é cara, e muitas etapas. Hoje, com os consumidores sintéticos, os usuários sintéticos, que é o que eu trabalho mais, eles respondem muito mais rápido. Então, principalmente quando a gente está na fase de ideação, naquela fase, naquela parte que eu falei para vocês da daqui da gente do briefing, que a gente pega os dados e a gente já consegue endereçar como que a gente vai desenvolver esse laboratório de hipóteses, como a gente vai melhorar a mensagem que a gente está desenvolvendo, testar a nossa campanha de mídia, tudo isso, ele é muito mais rápido, é muito mais dinâmico. A gente consegue, vocês viram, a gente consegue testar aqui, já identificar quais são os possíveis problemas, mapear quais são os principais atritos. A gente pode já colocar tudo isso no nosso prompt, com o nosso agente e facilita muito, muito, muito e diminui muito o custo e muito tempo. E aí eu queria deixar essa mensagem final para vocês. Não é sobre inteligência artificial, é sobre pessoas, é sobre a gente entender melhor as pessoas, a gente poder comunicar melhor com as pessoas, a gente poder ter melhores respostas das pessoas, porque as melhores decisões, elas ainda continuam sendo tomadas por pessoas. Então, as pessoas, por mais que a gente coloque inteligência artificial no meio, são as pessoas, no fim, que vão tomar a decisão de entrar no site, que vai tomar a decisão. Hoje, com os agentes, por mais que os agentes, eu falo, eles podem fazer compras e eles fazem, quem vai testar se o produto é bom ou não é uma pessoa. Por mais que a gente coloque inteligência artificial cada vez mais fazendo coisas e utilizando dessa interface de tomada de decisão para tomar ações, no fim, são pessoas. E essas pessoas que vão direcionar de eu vou ter que devolver esse produto, que eu vou parar de comprar esse produto, que eu vou parar de utilizar esse serviço. São as pessoas, não vai ser o agente. E
A diferença que eu acho que é a principal é que agora a gente tem como chegar nessas pessoas muito mais preparados, que foi o que eu mostrei para vocês. É muito mais fácil a gente conseguir identificar essas dores e direcionar melhor essas dores com as informações que a gente consegue colher e que a gente consegue trabalhar. E aqui é só um disclaimer que eu acho que tem que ficar, por mais que pareça fácil, que tem uma parte que a gente precisa de um pouco de cuidado, que os consumidores sintéticos eles não substituem os consumidores reais, mas eles ajudam a fazer as perguntas melhores, testar mais as hipóteses com mais rapidez, reduzir o risco antes de colocar uma ideia no mercado. E aí, essa seria a mensagem que eu queria passar para vocês. Eu espero que vocês tenham. Eu não sei se teve perguntas no chat. A gente Temos tem uma seis pergunta, sim. minutos. Temos uma pergunta do Albert. Ele pergunta: quais são os dados que constroem os melhores consumidores sintéticos? Eu falo que se você tiver já mapeado plano de mídia, provavelmente você já consegue. Se você tiver mapeado um plano de mídia, que você vai ter comportamento das pessoas, então você vai identificar o básico de você saber idade, saber sexo, saber taxa de consumo, todas essas informações básicas que a gente tem, o máximo que você tiver de informações, o plano de mídia que a gente faz sobre localização, sobre hábitos, tudo, todas as informações que a gente geralmente monta para plano de mídia, principalmente para Facebook, e para Google Ads também, mas o da Meta geralmente é mais tem algumas partes mais comportamentais, às vezes, que acho que facilita muito nessa parte de desenvolvimento dos consumidores sintéticos. Se você já tiver isso mapeado, depara. Pega essas informações, se você conseguir fazer pesquisa, tipo, mandar, por exemplo, um questionário, se você não tiver esses dados disponíveis, se você não conseguir puxar das plataformas de anúncios, se você mandar uma pesquisa para você colher esses dados, ou você criar uma landing page com jornada para você colher esses dados por hábitos, você já vai conseguir criar uma base para você conseguir produzir primeiro esses dados sintéticos para você aumentar, e aí você consegue produzir os consumidores sintéticos. Não sei se eu respondi. Ele agradeceu no chat, então eu acredito que tenha respondido sim. Respondendo a pergunta do Cláudio, sim, o webinar vai ficar gravado, vai ficar disponibilizado tanto no YouTube da Brad quanto na Brad Educação, que tem outros conteúdos também. Alguém tem mais alguma pergunta? Eu acho que a gente consegue responder aqui rapidinho, antes de dar meio-dia. Caso não, podem ir mandando no chat, tá? Caso não, deixa aqui aberto para o Paulo agradecer, né, a todos e podem ir mandando aí. Eu vou, Isso vou fazer. mesmo. Vai lá, Sandro. Tu falou ali do Bob, da IBM, né? É uma plataforma, tu falou que estão desenvolvendo, não entendi direito. É uma plataforma que vai ser disponibilizada? Como é que... Já está disponível, tem como fazer teste. Tá, Se você procurar Bob na internet, IBM Bob, provavelmente você vai ser endereçado para uma landing page onde tem um trial que você pode testar. perfeito. Entendi. Ah, tá bom, mas só porque esse eu não conhecia, vou dar uma olhada. Ele é Legal. lançamento, a gente fez o grande lançamento dele em maio Ah, para o então mercado, por isso que eu não, global. por isso que eu não tinha ouvido falar ainda, é bem recente. E a versão mais madura dele foi disponibilizada ontem. Então, a gente está começando a fazer esse lançamento, essa campanha maior a partir de. A gente vai fazer uma campanha grande mesmo a partir de outubro. Legal. Agora a gente está nessa fase public preview que a gente fala, que é disponibilização para o público geral, tem os feedbacks, a gente faz melhorias e faz o grande lançamento em outubro. E a lógica dele é tipo o Codex ou Cloud Code. Isso, Tá. E, isso, e ele já tem integração com o VS Code também, tu comentou? tem. Tá, legal. Tá bom, Acho que obrigado. Queria entender. valeu, Sandro. Acho que tem mais uma pergunta para poder fechar.
E a gente encerrar aqui, Natália. Ellen, você compartilha? Eu abri aqui o chat. O Marcos Ah, ótimo. Figueira perguntou: mas como garantir que a simulação não seja simplesmente uma alucinação da IA? Se a IA não sabe algo, ela inventa. Marcos, primeiro pelos dados. A IA ela inventa o que ela não tem dados. Então, quanto mais dados você tiver, menos ela vai alucinar. Então, quanto mais você conseguir mapear de eu falo que tudo que ela puder alucinar, você conseguir ter dados, ela não vai alucinar. E outra coisa, quando você está criando o agente, você pode falar para ele ali no prompt de que se você não tiver essa informação, ou seja, você não tem esse dado, não invente. Eu prefiro que você responda, não tenho essa informação, do que você invente. E aí, isso também, a gente fala, dentro do universo da produção de LLMs, a gente fala que são os guardrails, que são a parte de segurança que a gente desenvolve. E aí você cria essa camada de proteção para ela não alucinar. Mas é o que eu falo, sempre checa, por mais que eu fiz um banco de dados que vocês viram, que é super pequena, 2.000 comportamentos, 2.000 usuários, eu dei uma checada, porque eu já tenho esse modelo funcionando dentro da IBM com 50.000 linhas e perfis, e eu dei uma olhada e ele está muito parecido. Óbvio que ele vai ter algumas coisas um pouco menos, porque ele tem menos dados, provavelmente ele vai alucinar alguma coisa, mas eu já sei mais ou menos pela minha experiência que eu tenho. Então, tem essa questão do feeling que ajuda a gente a mitigar essa alucinação. E quanto mais dados e você fazer o guardrail, você consegue diminuir essa alucinação. Muito bom, Natália. A gente sabe que você tem outro compromisso aqui na sequência, então, oficialmente aqui a gente está encerrando a nossa Abrad Talks, com mais um ótimo conteúdo. Muito obrigado, Natália. Conte com a Abrad aí na divulgação do Bob, tá? A gente está disponível também e é bem interessante trazer essa informação para os nossos associados, tá bom? Muito obrigado. Imagina, eu que agradeço. Muito obrigada. Tenha um ótimo dia para todo mundo.